Cura da filha da mulher cananeia. Uma mulher então vem ao encontro do mestre pedindo que ele pudesse livrar a sua filha que estava atormentada, segundo ela, pelo demônio. Mas antes de livrá-la desses tormentos, Jesus parece que não vai fazer essa cura e dá até uma advertência a ela. Mas depois que vê a segunda parte dessa história, você vai ver o que Jesus queria realmente trazer diante dessa primeira negativa. Quer saber sobre isso e muito mais e se aprofundar no estudo do Evangelho? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, se tratando de um vídeo de apenas 15 minutos, onde nós vamos analisar e mergulhar nesse amor do Cristo. Venha conosco. E chegamos hoje no capítulo 15, versículo de 21 a 28. Uma parte que desperta em nós, conforme nós dissemos lá na introdução, até um questionamento. Por que Jesus, num primeiro momento, parecia que não iria ali promover aquela cura que a mulher tanto ansiava de sua filha? Logo, o mestre que teria trazido ali, segundo os relatos ali do evangelho, várias curas, tanto para pessoas gentias, que era todo aquele povo que não era judeu, quanto os judeus e tantos outros, até mesmo o centurião romano, que era ali o povo que o oprimia. Ele leva uma cura e ainda fala que não vi em todo Israel tamanha fé. O que será então que Jesus, nesse primeiro momento, não curou a filha da mulher e deu até uma advertência? E isso você vai ver que desperta em nós um conhecimento muito profundo do que Jesus queria dessa mulher e o que ele quer de cada um de nós antes de operar realmente a cura que você busca na sua vida. Para quem conhece esse nosso estudo sabe que ele é sequencial, mas se você chegou agora no nosso estudo, vamos fazer o seguinte: não vá lá logo na playlist do canal NEP Honório Abreu para você colocar em dia, não. A grandiosidade do Evangelho é que você poderá pegar uma parte do Evangelho, estudar, retirar dele a essência, modificar a sua vida. E aí depois é muito importante também você estudar em sequência. Aí se você gostou do nosso estudo, você vai lá na playlist do canal do NEP Honório Abreu e coloca em dia. E é muito importante. Os vídeos têm apenas 15 minutos justamente para isso, para você no decorrer do dia a dia poder se interiorizar um pouco mais. E aproveite também e se inscreva no canal, curte o vídeo para ele ter uma dimensão ainda maior e seja um instrumento a levar essa mensagem do Cristo até os corações nossos. E eu peço também que você comente no vídeo o que você está achando, da onde você está falando. A partir do próximo vídeo, no final do nosso vídeo, nós vamos trazer aqui alguns dos comentários para nós irmos unindo corações e é justamente esse o objetivo desse nosso estudo. Então, comente lá, até para nós podermos trocar ideias, o que você achou, o que você acha que faltou no vídeo, que a gente traz aqui no próximo vídeo, no final do vídeo em si. Hoje, essa passagem em si, nós primeiro temos que entender a questão do que seria a mulher cananeia. O que seria isso? Nesse contexto, a mulher serofenícia ou cananeia e a sua filha são consideradas ovelhas desgarradas. Você vê que Jesus, nessa passagem, ele fala: eu vim para ovelhas desgarradas das casas de Israel. Ou seja, Jesus veio num contexto primeiro para o povo judeu. Só que nós vemos que os seus ensinamentos não se limitavam ao povo judeu e nem o seu amor. Tanto que ele fala: vá primeiro às casas, às ovelhas desgarradas da casa de Israel, porque já era um povo preparado, que já acreditava num Deus único. Mas ele fala: vá primeiro, falou para os seus discípulos em si. Ou seja, depois chegaria o momento de ir
até os gentios, de espalhar realmente a boa nova. Porque se hoje nós estamos estudando o evangelho, era justamente porque essa boa nova, esse evangelho chegou até nós. Nós estamos aqui no Ocidente, eu não sou judeu, outras pessoas não são, e aí nós vamos vendo que o cristianismo era maior do que uma ordem religiosa. Ele era realmente uma doutrina de vida fundamentada e baseada no amor. Então, num primeiro momento, é importante nós contextualizarmos quem era essa mulher cananeia. Então, ela fala, o serofenício ou cananeu era habitante da Fenícia que nos tempos do Novo Testamento fazia parte da província romana da Cilícia e da Síria. Foi uma mulher serofenícia da região de Tiro e Sidom, que pleiteou junto a Jesus e a favor da cura de sua filha. Ou seja, não era, no passado, eles poderiam, dentro das origens, estar ali dentro das ovelhas desgarradas das casas de Israel, que seria ali a questão dos judeus, realmente ali trabalhando dentro dessas ovelhas, mas eles se desgarraram. Realmente eles foram para uma outra região acreditando em outros deuses e tantas outras coisas. E isso tem um contexto muito importante. Nós vamos vendo que Caibar Schutel, o espírito do cristianismo, nesse livro, na 8ª edição, O Clarim, de 2001, ele traz no capítulo 63, página 323, o seguinte: a mulher serofenícia, embora não fosse da casa de Israel, era uma dessas ovelhas. A sua intuição de procurar a Jesus, o seu gesto de prostrar-se a seus pés, o seu modo decisivo e claro de falar-lhe, a sua insistência na rogativa dirigida ao mestre, mostra bem claramente que se tratava de uma mulher, de uma pessoa que não podia deixar de ter afinidade espiritual com Jesus. Ela tinha ali o interesse em si, nos ensinamentos e no poder fluídico de Jesus. E ainda remata, para afirmar mais ainda sua fé, e certamente porque aquela mulher havia cometido a grande falta dos desgarramento do seu rebanho interior em encarnação em si, Jesus propositalmente tratou-a com severidade, pois assim despertaria nela fundas intuições de haver abandonado o mestre e ela se firmaria ainda mais no dever de repará-lo à falta. Ou seja, ele, num primeiro momento, ele fala que não vai curar a filha da mulher justamente para despertar nela aquele interesse. E no Evangelho Redivivo ainda é trazido o seguinte: essa frase de Jesus, não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos, porque Jesus fala isso. Fala primeiro momento que ele veio para as ovelhas desgarradas da casa de Israel, e depois ele fala assim, não fica bom eu retirar o pão dos filhos, ou seja, do povo judeu, e atirá-lo aos cachorrinhos. Fica parecendo que ele está fazendo uma analogia. Nós temos a grandiosidade do evangelho, que nós temos que interpretar ele segundo os pensamentos de Jesus. O que ele queria com aquilo? É lógico que ele não estava. Ele que curou tantas pessoas, conforme nós dissemos no início, que eram gentios, povo ali realmente, até o centurião romano, ele levou a cura ao servo do centurião romano, ele não estava, a gente tem que ver o contexto em si, ele não estava, lógico, comparando aquilo como um povo menor. Ele queria falar assim, não, peraí, primeiro eu tenho que dar o pão para esse aqui. Ele falava muito por parábolas. E aí fala assim, foi um golpe certeiro para que nela despertasse a falta cometida. Qual que era a falta cometida? Ter desgarrado em uma outra existência, lógico, que era o povo dela. Ela mesma nasceu naquela região, ela mesma nasceu. Aí nós vamos vendo também a questão da reencarnação, da encarnação em si, que se você está naquele meio, algo você tem já de origem espiritual com aquele meio. E com humildade, respondesse ao Senhor. Isso é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ou seja, ela
reconhecia naquele momento a superioridade do Cristo de mestre, modelo e guia, mais do que isso, até mesmo o Messias para o povo judeu. E falou assim, não, mas espera aí, eu sei que eu não estou numa posição de vantagem porque eu me desgarrei do rebanho antigamente, mas é digno também de eu comer das migalhas. Ou seja, ela se colocou numa posição de humildade, de falar assim, espera aí, eu estou aqui também para comer um pouquinho desse pão. Qual que era o pão? Os ensinamentos, o poder fluídico, o evangelho que está aqui nas nossas mãos. Então, ela fala, já não era somente a cura de sua filha que ela desejava, queria também, embora como um cachorrinho, comer uma migalha daquele pão da vida que Jesus estava distribuindo, tão fartamente, com tanto amor para os deserdados de sorte. Ou seja, aqui no espírito do cristianismo é tratado justamente dessa passagem, desse ponto de vista, que nós temos que ver que Jesus, então, o que ele faz? Aí ele cura. Isso que é importante. E assim, o Senhor também os cachorrinhos só. Então, respondendo Jesus, lhe disse, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquela hora ficou sã a sua filha. Ou seja, num primeiro momento, ele a repreende. Mas depois que ele vê a fé da mulher, ele promove o que ela queria. E isso que nós dissemos aqui sempre no nosso estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Não era Jesus que curava, era a fé da pessoa que curava. Ele queria despertar a fé. E é por isso que eu disse lá no início, lá na introdução, que essa passagem, ela, como todas as outras, ela pode modificar a sua vida. É isso que é importante. É isso que realmente nós temos que ter dentro da nossa essência. Que Jesus ensinou o caminho, cabe a nós, através da fé, aquela que não é de acreditar, mas é de entrega, de falar, você é o mestre, o modelo e o guia. Conforme o centurião romano, que disse, não sou digno de que entreis em minha morada, dizei uma só palavra e meu servo será salvo. O que Jesus respondeu naquele caso? Não vi em todo Israel tamanha fé. Vá, seu servo está curado. É Jesus demonstrando e trazendo exemplos vivos para nós, que é a fé que cura. Então você poderá modificar a sua existência por esse estudo. Não é a questão da figura viva de Jesus ali na frente. É a pessoa buscar o reino dos céus que está dentro dela para obter uma fé ainda maior. No Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, ele diz assim, à primeira vista parece que Jesus não tinha se apiedado da mulher cananeia, cuja filha estava obsediada. Tal não era, porém, o pensamento do mestre, cujo coração pulsava em uníssono com os corações sofredores que o chamavam. A gente sabe disso. O mestre estava a todo momento ali, conforme diz aqui, com o coração pulsando em uníssono com todos que precisavam de sua ajuda. Por isso que eu falo que tem que interpretar o Evangelho, saber o que Jesus realmente queria, qual que era o contexto daquilo, por que era uma mulher cananeia, serofenícia, o que aconteceu no passado. Nós temos que contextualizar o passado para entender o que Jesus realmente queria. E ainda fala, com sua palavra que parece envolver uma recusa, quis Jesus provar se aquela mulher tinha fé suficiente para merecer a graça que pedia. Ou seja, ele faz primeiro uma recusa para ver se a mulher tinha fé suficiente. Pela sua resposta, a mulher demonstrou a grande fé que possuía. Jesus, então, sentindo-se à vontade para curar-lhe a filha, isto é, para afastar o espírito obsessor que a atormentava, e arremata. É digno notar-se, mais uma vez, que Jesus procura pacientemente despertar a fé nos corações dos que recorriam a ele, porque a fé é uma prova de regeneração e de obediência às leis divinas.
Um agradecimento a todos que estão fazendo parte desse nosso estudo. O que nós desejamos é justamente isso aqui. É nós analisarmos uma parte que pode ser até ali contraditória, de falar, nossa, mas Jesus não quis curar, Jesus estava colocando ela como um cachorrinho e outras coisas, porque o mestre não quer isso. Ele falava ali por parábolas, o que ele quer? O engrandecimento da alma. É despertar essa fé, que você busque a cura, não para o corpo, mas sim para o espírito, porque esse é imortal. Então, vamos lá agora espalhar essa mensagem, envie esse vídeo a mais corações, seja um instrumento vivo de levar esse estudo do Evangelho ainda mais adiante. E prove que você tem a fé necessária. Comente também no vídeo o que você está achando, que no próximo estudo nós vamos aqui comentar e ler um pouco mais do que as pessoas estão achando aqui. Um agradecimento a todos que estão fazendo parte desse nosso estudo e até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Fiquem em paz.